Perguntas que não deviam ser feitas. Respostas que não deviam ser ditas. E mesmo assim, são. Matilde Prata e José Vida em Cala-te Boca. Um episódio novo todas as quartas. Coragem disponível nas plataformas digitais. A dimensão humana da série foi a que causou o maior impacto. O médico não é o herói, é uma pessoa normal, competente, com brio, a querer praticar boa medicina, que sofre pressão, sofre stress. A pressão é dos doentes, a pressão é da administração, a pressão é da família, a pressão é de todo lado, e depois tem turnos extenuantes que levam a um cansaço enorme e a dilemas pessoais e profissionais. E eu acho que este é o ponto mais importante da série. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast Cinema em Séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e quando era mais novo ia às urgências quase todas as semanas por causa de ataques de asma. Não se preocupem, agora já respiro um bocadinho melhor. E eu sou Inês Braga Sampaio e a primeira palavra grande que aprendi foi otorrinolaringologista, porque era a especialidade do meu avô paterno. Muitos parabéns por dizeres isto no primeiro take. Estou muito habituada. E como já deu para perceber, hoje vamos falar de médicos e não é porque me está a dar uma forte epicondilite lateral a ver as pessoas que já saíram de trabalho, mas porque já está em andamento a segunda temporada de The Pitt. Foi uma das grandes sensações de 2025 e arrecadou o Emmy para melhor série dramática. Volta agora com um novo lote de 15 episódios que retratam um turno de 15 horas no serviço de urgências de um hospital ficcional em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E para falar da série e perceber o quão realista é, ou então não é, temos connosco um médico bem habituado ao ritmo frenético das urgências. É médico especialista em doenças infecciosas e foi um dos fundadores do grupo de infecção osteoarticular do Porto. Também se especializa em medicina das viagens. Integra a direção do Sindicato Independente dos Médicos e em 2020 teve a particularidade de ter internado o primeiro paciente de Covid-19 em Portugal. Atualmente, e já com a pandemia pelas costas, esperamos nós, divide o seu tempo entre os hospitais de Santo António e Lusíadas e aulas no ICBAS. Falamos de Miguel Araújo Abreu. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estava tudo certo? Tudo certo. Excelente. O Miguel está aqui para falar de The Pitt, cuja segunda temporada já está a ser lançada na HBO Max, mas antes disso, vamos às novidades. Começamos com um filme que promete ser muito bright. Sim, falamos de The Moment, um retrato ficcional de Charli XCX durante a sua última digressão mundial, que colocou a estrela da pop nos holofotes do mundo. À medida que se transforma numa estrela mundial, a cantora tem de lidar com as pressões da indústria. É uma proposta audaz da A24 que chega esta quinta-feira às salas portuguesas. Outra estreia imperdível é A Noiva. O novo filme, realizado por Maggie Gyllenhaal, é uma nova versão de Frankenstein. Desta vez, o monstro é interpretado por Christian Bale e tem Jessie Buckley enquanto noiva e parceira do crime numa cidade de Chicago dos anos 30. É uma espécie de Bonnie and Clyde monstruoso que promete ser uma proposta muito irreverente e que já chegou às salas de cinema. Doc! Oh, I need your help. Mabel, I'm in the middle of class. E para os mais novos, chega agora aos cinemas Saltitões. É o mais recente filme da Pixar sobre uma cientista que, sem querer, transfere a sua consciência para um castor. Presa no pelo deste animal, a protagonista vai ter de aprender a sobreviver num mundo que não é o seu. What's a pirate? E pelo streaming vem aí a segunda temporada de One Piece. O remake live action da Netflix promete adaptar mais algumas das icónicas sagas do mangá. Os 8 episódios da segunda temporada de One Piece vão ficar todos disponíveis na Netflix a partir de 10 de março. My name is Sherlock Holmes. E não podemos deixar de mencionar que já chegou à Amazon Prime Video a série Young Sherlock. Como o nome indica, trata-se de uma nova versão dos famosos livros de Arthur Conan Doyle, que acompanha a juventude do detetive mais famoso do mundo. O Watch Party teve a oportunidade de falar em exclusivo com algumas das principais figuras da série e prometemos um episódio dedicado ao tema em breve. Por agora, no entanto, vamos voltar às urgências para falar com o Miguel Araújo Abreu sobre The Pitt. The
prodigal son returns. The Pit acompanha às 15 horas de um turno de urgências liderado pelo Dr. Michael Robinovich, também conhecido por Robbie, interpretado por Noah Wyle. Na primeira temporada, Robbie teve de empurrar para o lado as emoções do 5º aniversário da morte do seu antigo mentor. Nesta segunda, que já vai com alguns episódios lançados, a equipa de urgências do Hospital de Pittsburgh tenta sobreviver ao frenesinho decorrente das festas do 4th of July, o dia da independência dos Estados Unidos. Cada temporada representa um total de 15 horas, 1 hora por episódio. Miguel, o que é que achaste da série e se te parece realista, ou pelo menos mais realista que o habitual deste tipo de séries de médicos? Assim, é uma série realista, é uma série mais realista do que nós estamos habituados. Se nós pensarmos na última grande série de medicina que teve impacto, que foi o Dr. House, não é? O House MD, e também a Grey's Anatomy, aí, enquanto numa estávamos à volta de uma personagem quase genial, com os defeitos também inerentes a essa genialidade, mas que encontrava tudo aquilo que mais ninguém encontrava. Na outra estávamos mais à volta dos mexericos que aconteciam nos hospitais e que acontecem em quase todo lado, de uma forma assim um bocadinho exacerbada, mas não tão dedicado à realidade dos hospitais. E o que eu mais gostei, porque se calhar alguns colegas que podem estar a ver dizem: epá, Miguel, tu achas que aquilo é mesmo real? Viste aquela cena que aconteceu, aquele ponto particular? Não acho que seja isso que eu devo apontar. Acho que não só os termos técnicos estão bem aplicados, mas sobretudo a parte humana, a dimensão humana da série foi a que causou o maior impacto. O médico não é o herói, é uma pessoa normal, competente, com brio, a querer praticar boa medicina, que sofre pressão, sofre stress. A pressão é dos doentes, a pressão é da administração, a pressão é da família, a pressão é de todo lado, e depois tem turnos extenuantes, que levam a um cansaço enorme, e a dilemas pessoais e profissionais. E eu acho que este é o ponto mais importante da série, mais do que nós vermos se aquele termo é bem aplicado ou não, se as doses, se o medicamento que se usa é bem utilizado ou não. Eu, que sou infecciologista, acho piada aos antibióticos que eles usam, mas bem aplicados, alguns nós não usamos daquela maneira e nem nos Estados Unidos usam daquela maneira, mas são antibióticos corretos, com doses corretas. Mas muito mais do que isto, acho que é a dimensão humana que a série tem. Eu acho que esta pressão é uma pressão que talvez aproxime os espectadores da série aos médicos, não daquela perspectiva quase de a divindade que adivinha tudo ou que sabe tudo, que tem um conhecimento enciclopédico e que aquilo que diz é lei, mas como uma pessoa real que está ali como qualquer outra e que está sob uma pressão brutal de tudo. Tem sempre alguma ficção, mas captura a sensação real do que é trabalhar numa urgência, não é? Sim, captura. É bom percebermos que as urgências nos Estados Unidos são organizadas de maneira diferente que as nossas urgências em Portugal, e apesar de recentemente ter sido criada a especialidade de medicina da urgência, não é ainda essa especialidade e não é essa organização que existe nos nossos hospitais. Mas isso faz com que alguns pormenores ali tenham algum impacto e façam, ou seja, criem uma diferença grande em alguns pontos em relação à nossa realidade. Agora, de resto, sim, que é uma realidade, acho que traz as pessoas as pessoas passam a ver os médicos com as suas fragilidades. E passam sobretudo a ver a pressão enorme sobre a qual os médicos estão sujeitos, sobretudo nos serviços de urgência. Não é toda a medicina que é assim, mas a medicina, e sobretudo esta medicina feita nos serviços de urgência, é uma medicina que é assim, é uma medicina profundamente desgastante, estressante e que deixa marcas indeléveis nos profissionais, claro que sim. Mas, por exemplo, é tão frenético que cada hora do teu turno daria um episódio de televisão? Não. Já tive urgências que cada hora dessa urgência dava um episódio. Agora, isso é uma urgência de tempos a tempos, ocasional, e que eu desejo sempre nunca mais ter nenhuma igual. Não é? Exato. E depois ocasionalmente vão acontecendo. Agora, também não estão sempre a aparecer casos complicadíssimos e casos de trauma muito grande, ou seja, há períodos
mais mortos na urgência. Agora, há dias que são assim. Há dias efetivamente são assim. E, por exemplo, isto retrata o 4th of July, em termos de comparação, São João, Santo António, festas assim, costumam ser dias que ocupem muitas nossas urgências? Sim, ocupam. Eu até acrescentaria a queima das fitas também, por exemplo. Pois, imagino que seja exigente. A passagem de ano. Claro. O Natal também. O Natal menos, mais de grandes festas. Pois, porque é mais pacato, não é? Pronto, e aí temos dois pontos, não é? Temos porque aqui nós assistimos a uma organização de urgência em que há um médico urgencista, emergencista, que vê tudo, vê problemas médicos e vê problemas cirúrgicos, traumas, etc. A nossa realidade nós dividimos pelas especialidades. Mas é evidente que num São João há pessoas a consumirem mais álcool, por isso há mais traumas, mas também há pessoas mais intoxicadas pelo álcool, ou seja, há pessoas que vêm porque estão demasiado intoxicadas, há pessoas que vêm porque estavam algo intoxicadas e tiveram um trauma, e há muito mais gente nas ruas e por isso há uma afluência muito grande na urgência. E isso acontece, claro que sim, claro que sim. E uma das primeiras coisas que o The Pit nos mostra logo no início é a sala de urgências. Aliás, a sala de espera, repleta de pessoas, gente à espera há várias horas. Em Portugal também muito se fala dos tempos de espera, da falta de pessoal. Ou seja, conseguiste identificar pontos de aproximação entre a realidade e a série? Os pontos de aproximação são claros. A forma como as pessoas estão naquela proximidade, às vezes em momentos quase a ver ao lado do médico a fazer aquilo, acontece. E agora depende muito da organização de espaço da urgência do hospital e depende muito do hospital para o hospital. Eu posso falar do meu hospital, que é o Hospital de Santo António aqui no centro do Porto, em que nós temos uma sala de espera externa ao local onde circulam os médicos e onde circulam os doentes. E depois temos uns espaços com salas de espera cá dentro, já onde os médicos circulam e onde os doentes esperam, porque, ao contrário do que parece na série, leva um bocadinho mais de tempo a sair os exames, os resultados dos exames. Leva um bocadinho mais de tempo levar o doente ao raio-x e ter os resultados. Isto também é para, claro que tem alguma necessidade cinematográfica para nós acompanharmos, não é? Porque senão cada hora do episódio levava ainda mais tempo. Agora, no meu hospital há uma sala de espera exterior para onde às vezes temos de empurrar, entre aspas, os familiares para não ficar completamente amontoado. Agora, cá dentro, há muitas vezes também, somos interpelados por doentes que estão à espera e porque acham que estão demasiado tempo à espera. Há alguns que veem com a pulseira da mesma cor de triagem a ser vistos antes, às vezes estão a ser vistos por outra especialidade, mas também há essa interação e há uma pressão grande. Até me lembro de um episódio que eu tive já há muitos anos, na urgência do Santo António, de um doente que me agarrou pela mão e teve uma atitude agressiva porque dizia que eu só andava lá a passear de um lado para o outro e nem sequer estava a ver esse doente. Portanto, há estes momentos de tensão que são normais e que aos quais às vezes os profissionais de saúde, e uma coisa interessante nesta série também é que ela integra todos os profissionais de saúde e não só, e às vezes também os administrativos, e isso também é interessante perceber que não somos só os médicos, são os enfermeiros, são auxiliares, são administrativos, que às vezes são importantes para fazer uma chamada e para ligar e para chamar alguém, são também os administradores que vão pressionar, normalmente não vão pressionar no meio dos doentes na urgência, não é? mas que também pressionam as administrações e as equipes que estão a gerir, ou os gestores das equipas, com os tempos de espera. Tudo isso é real, tudo isso causa pressão. E sim, em termos das esperas dos doentes estarem cá fora a pressionar-nos, as pessoas que estão lá estão doentes. As pessoas que estão doentes, dependendo do tipo da doença, estão mais fragilizadas, ou mentalmente, psicologicamente, ou fisicamente, podem-se criar conflitos. E a série também exemplifica isso. Acho que isso é um caso, é um exemplo real. Uma parte relevante da equipa também são os internos. Alguns são mais lestos, outros atrapalham mais, há malta mais nervosa. São também uma parte muito importante na vida de um hospital e concretamente no serviço de urgências? Absolutamente. Os internos
é um bocadinho diferente a realidade americana da portuguesa e da europeia, mas os internos são, para as pessoas perceberem, eu costumo dizer que eu tenho 2 cursos. Eu tirei medicina, onde aprendi medicinês, e depois tirei uma especialidade de doenças infecciosas, que tive exames anuais e que tive uma avaliação final enorme de 3 dias, com 5 júris, agora são 3, ao fim de 5 anos de especialização, com uma necessidade curricular intensa, com uma necessidade de conhecimento teórico muito grande, e no exame final espelhamos isso, ou seja, temos de ter uma parte curricular, temos de ter uma parte teórica, onde respondemos às perguntas que os examinadores querem, e depois temos de ter também uma parte prática, em que nos dão, eu fui a um hospital diferente do meu, a um serviço diferente do meu, deram-me um doente que eu não conhecia de maneira nenhuma, isto acontece ainda hoje, e tive de, ao entrevistar o doente e ao pedir-lhe exames, etc., chegar a um diagnóstico, fazer uma proposta, etc. Isto é no fim de 5 anos a estudar para essa especialidade. Ora, o que é um interno? O interno é o médico depois de acabar o curso de medicina. É o tal médico que já sabe o medicinês, mas que está a aprender a ser médico daquela especialidade. E isso é fundamental. Primeiro, é uma mão de obra muito importante. Mas é uma mão de obra que, dependendo do ano do internato que está a frequentar, é mais ou menos experiente. Um interno do primeiro ano é um interno que às vezes, como dizias, né, se calhar atrapalha mais. Mas o interno do último ano, dos últimos anos, é um interno que nós adoramos ter na nossa equipa. Às vezes, nas equipas de urgência, até há alguma luta por ver, eu quero um interno mais velho na minha equipa, não é? Quero ter um elemento mais experiente, que sabe mais. E depois, como os internos são obrigados, porque vão fazer um exame final na especialidade, a estudar continuamente. Não é que nós não sejamos, nós temos esse hábito, temos quase esse vício, mas o interno é obrigado a fazê-lo, é normalmente uma pessoa muito atualizada. Tem tudo presente, não é? Aquilo que lhe falta em experiência, às vezes, e por isso, às vezes é uma boa muleta para o especialista ter ao pé. Exato. Agora uma questão que é, a série mostra 2 casos em que os médicos são confrontados com encruzilhadas morais, digamos assim. Eu não vou entrar em spoilers, porque as pessoas quererão ver a série, mas uma das histórias que aparece logo no primeiro episódio é um rapaz que tem uma lista de colegas, raparigas, que quer eliminar. Eu não vou revelar também o desfecho, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos têm o estatuto de mandatory reporters, ou seja, podemos dizer denunciantes obrigatórios. Já sei que na União Europeia as coisas funcionam de forma diferente. Já agora, mandatory reporters, ou seja, se há suspeita de um crime grave ou da sua iminência, devem comunicar às autoridades. Como é que é em Portugal? Em Portugal, eu lembro-me bem, também não vou ser spoiler, em Portugal, num caso análogo a esse, não seria de todo dessa forma que as coisas seriam feitas. Porquê? Porque ele nem é doente, ele é acompanhante de uma doente, ele é o filho de uma doente, neste caso. E isso ainda torna as coisas mais complicadas. É nosso dever o reporte às entidades de segurança, e depois as entidades de segurança têm de seguir. Agora, há situações análogas que nós temos de reportar. Por exemplo, a violência doméstica é um crime público, como a violação. E se nós suspeitamos, eu já tive problemas de violência doméstica, ou seja, de pessoas que eu percebi que eram alvo de violência doméstica. E é muito complicado, porque quando temos uma mulher que chega, que estou a pensar no meu caso, que chega até nós, sempre acompanhada por um marido que à nossa frente parece extremoso e muito cuidadoso, nós percebemos claramente que ela está desconfortável. Também percebemos que ela nos quer dizer algo, mas o marido não nos permite. E aí as coisas tornam-se complicadas. E também se tornam complicadas porquê? Porque ainda que seja um crime público, a menos que nós tenhamos a certeza que aquela mulher naquele dia vai ficar separada daquele marido e não corre risco nenhum,
o encarar o marido no imediato também só pode ser perigoso, porque a mulher pode ter repercussões. Eu estou a usar este exemplo porque é um exemplo que existe em Portugal e que nós somos mais... Aí Bastante temos mesmo de relevância. reportar. Sim. E depois nós vamos ter de reportar. E aí sim, nesse caso, também é mais uma fonte de stress. Eu posso dizer, isto é um à parte, mas foi passado num serviço de urgência. Eu durante alguns anos ainda fiz sala de emergência. Sala de emergência é no hospital, aqui na organização que a série nos mostra não funciona assim, é a sala dos doentes mais críticos no hospital, ou seja, onde há traumas muito grandes, onde há paragens cardíacas, onde há, pronto, é assim a sala mais, onde estão os doentes mais graves. E o caso mais grave que eu vi na minha vida foi fruto de uma agressão a uma mulher que morreu e que vinha ainda viva, de uma forma que eu não vou dizer na rádio porque ficariam impressionados com a violência. Isso só para perceberem o quão perigoso pode ser. Na série é uma lista de alguém que alguém tem para matar outras pessoas, e isto nos Estados Unidos, como nós sabemos, é muito premente. Exatamente, especialmente na escola. Exatamente, nas escolas. Felizmente nós não temos essa realidade. Em Portugal, a parte da violência doméstica, para mim, impressionou-me mais. Não quer dizer que eu veja isto todos os dias, mas acontece. E nós temos de reportar. Mas não vamos atrás das pessoas a correr pela rua fora, não fazemos essa realidade, essa realidade não existe. Mas é mais uma forma de pressão e é mais uma coisa que a série mostra bem. Eu acho que o que a série quer mostrar com isso, e permitam-me, é mostrar que a dimensão, o ser médico não é estar sentado a auscultar doentes só, a palpar, a passar a análise e a fazer diagnósticos. É muito mais do que isso. Porquê? Porque a própria definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é um bem-estar biopsicossocial. Ou seja, o passar receitas, o avaliar, o diagnosticar é a parte bio. A parte psico tem a ver também com a relação que nós criamos com o médico e com o doente, não é? A relação médico-doente. E a parte também de avaliar o próprio doente, a própria realidade, a própria sanidade, o stress do doente, o que é que isto tudo está a causar. E a parte social é toda esta entourage que pode ser o marido que bate na mulher, ou pode ser a pessoa que está profundamente deprimida e que nós percebemos que há um risco de suicídio, por exemplo, a seguir, e ainda que essa não seja a minha especialidade, cabe-me a mim perceber que aquela pessoa pode cometer um ato grave, seja de agredir ou de uma heteroagressividade, seja de uma autoagressividade. Isso também é bem espelhado na série. Pois, sim. eu ia-te perguntar, até por tudo o que tens dito, não é só uma questão de conhecimento técnico, científico, é também uma gestão humana que tem que ser feita todos os dias nas urgências. Completamente. Há médicos que são enciclopédicos no saber e que não são os melhores médicos que estão no hospital. Eu estou-me a lembrar de assim, algumas coisas em particular, não vou falar em pessoas, não vou dizer, mas conheci médicos que sabem o peso molecular de proteínas transmembranares onde atuam medicamentos. Mas depois o doente está a morrer e ele não está a avaliar aquilo. E se calhar está a discutir a molécula, mas não percebe que se calhar a ação mais importante que ele tem não é essa. Se calhar ali naquele momento pode ser também dar conforto ao paciente. Exato, não é? exato. A série retrata bem a exigência emocional e o stress, precisamente, deste trabalho para qualquer um dos cargos de profissional de saúde. E os profissionais portugueses também se identificam com esse burnout. Não só o físico, o emocional, não é? Ou seja, tudo o que tu vês e também todas as horas que trabalhas, esse burnout é real. Sim, absolutamente. O burnout é um termo muito recente que nós usamos, não é? Quando eu era mais jovem diziam que era o... Como é que era? Está-me a faltar agora. Está-me a faltar o termo, que é um termo não psiquiátrico, que as pessoas vulgarmente diziam, um esgotamento, não era? Sim. Estou a ter um esgotamento. Agora fala-se muito no burnout e agora o burnout está muito em voga. Isso tudo desde a Covid. As pessoas não têm noção, e o burnout, ou seja, esta exaustão, não lhe vou chamar burnout, vou chamar esta exaustão, é uma exaustão decorrente não só da exigência física que existe, mas sobretudo do conjunto desta multifatoriedade da exigência física, psicológica, depressão e às vezes até dos próprios doentes. E em Portugal há uma realidade um bocadinho diferente da dos Estados Unidos, acho eu.
Porque as pessoas acham todas que os médicos ganham muito dinheiro e por isso estão lá e não é mais que o seu trabalho, está lá a ganhar muito dinheiro. Acham todos isso e depois têm a ideia que a saúde é gratuita e por isso todos tiveram e têm acesso, apesar de tudo, e têm acesso a excelentes cuidados de saúde. E acham obrigatoriamente, têm o direito a isso, que é um direito inalienável, o que é bom, reflete que o sistema assim o permite, ou pelo menos ainda o permite, mas por outro lado às vezes dá alguma desvalorização ao próprio profissional. Pois está aqui, tens nada é que fazer o teu trabalho, e é um bocadinho diferente, não querendo menosprezar nenhuma profissão, mas é um bocadinho diferente estar a ter estas horas de trabalho neste stress que é bem retratado na série do que estar num escritório, por exemplo. Não obstante os stresses que podem haver nos escritórios e sobretudo os assédios morais que podem existir e que depois podem me cair agora em cima por causa disto. Mas é importante as pessoas perceberem que, e isso a série relata muito bem, que são humanos, são seres humanos que estão ali, não são deuses, não é? São humanos. E esses humanos falham, e esses humanos falham mais quando estão sob maior stress. E se, por exemplo, acho muita piada a isso, um camionista tem um disco que tem de parar ao fim de X horas, porque senão ainda mata alguém na autoestrada, não é? Um controlador aéreo, com todo o respeito pelos controladores aéreos, tem um salário, diria, principesco, que muitos médicos gostariam de ter, tem de fazer pausas de X em X tempo, porque é muito perigoso, pode pôr vidas em perigo, mas o médico não. E acho que a série representa isto. Por exemplo, esta série faz-me lembrar um bocadinho, há bocadinho perguntavam-me de séries anteriores, o We Are, que foi uma série mais antiga, anos 90, início dos anos 2000, primeira década eu estava na faculdade, e até antes de eu entrar na faculdade. É uma série, do que eu me lembro, tão realista, talvez tão realista como esta, mas não tem a dimensão da pressão sobre o médico tão grande. E porquê? Se nós formos avaliar os graus de burnout atuais com os de há 20 anos atrás, os atuais são muito superiores. Por várias razões, e acho que esta série põe o dedo na ferida em relação a isso. E que se calhar nós precisamos de mudar um bocadinho o sistema e de ver os profissionais de saúde, e aqui é largo, não só os médicos, os enfermeiros, todos os que trabalham aqui à volta, de vê-los não como heróis. E escusam de bater palmas. Eu já experimentei pagar a casa no fim do mês com palmas, mas no banco não me deixaram. Por isso as palmas e a final da Liga dos Campeões a final também, da Liga dos Campeões. a final da Liga dos Campeões também não. Se fosse um golo de um avançado do Porto na altura, na final, eu teria achado mais piada. Naquele caso não me deu para nada. Mas o que eu acho que é importante as pessoas perceberem é que há uma dimensão humana também dos profissionais de saúde, que se não estiverem bem, não vão tratar bem as pessoas. Miguel, obrigada por teres vindo à nossa Watch Party, mas calma, por favor não saia já da cadeira, que ainda te vamos fazer aqui mais uma auscultação. É isso, porque como habitual vamos pedir-te que nos dês uma recomendação de um filme ou de uma série. Pode ser atual, pode ser um clássico, mas tem que ser em 30 segundos, quando quiseres. Muito bem, então isso é imediato. Face aos tempos atuais, Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick, aconselho vivamente. É um filme absolutamente atual. Primeiro de um realizador que é um realizador perfeccionista, que faz filmes absolutamente brilhantes do ponto de vista conceptual, do ponto de vista da realização. Um filme com um humor finíssimo e um filme que retrata, que tem mais de 60 anos, creio eu, mas é tão atual e que mostra que como os egos e as ignorâncias e os pequenos poderes podem ter impactos brutais no mundo. Eu não vou fazer spoiler nenhum, mas aconselho vivamente o filme, sobretudo numa realidade atual onde Trumps e Putins e tudo isto anda à volta e põe em causa a nossa existência. Miguel, muito obrigado mais uma vez por teres vindo ao Watch Party. Obrigado, eu. Podem encontrar o Miguel Araújo Abreu no Hospital de Santo António ou no Lusíadas ou a dar aulas no ICBAS, tudo no Porto, e podem ver o The Pit na HBO Max.
No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app de que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção da Ariana Cruz. Até para a semana. Perguntas que não deviam ser feitas. Respostas que não deviam ser ditas. E mesmo assim, são. Matilde Prata e José Vida em Cala-te Boca. Um episódio novo todas as quartas. Coragem disponível nas plataformas digitais.